Um, dois, três. Café com sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal em sua terceira temporada, reconfigurado, com cores novas, tudo diferente para marcar essa nova etapa e um crescimento super bacana graças a vocês. Vocês sabem que o Café com Sal sempre fala de carreira, liderança e empreendedorismo e vocês nos acompanham nas redes, tanto no Spotify quanto no YouTube e os cortes no Instagram, no TikTok e no LinkedIn. A gente também agradece os nossos apoiadores. Um abraço ao pessoal do Life Mix, em especial ao Daniel Pfefferbaum, que nos presenteia com bebidas funcionais, que estão sempre olhando para o nosso bem-estar e para a nossa saúde. Quem consome Life Mix sabe que é uma equipe gigantesca de nutrólogos, nutricionistas e médicos para trazer um produto de qualidade para a sua mesa. Na minha casa e nos nossos estúdios aqui, só rola Life Mix. A gente também agradece o apoio do pessoal do Venturos. Um abraço para a Mariana Ventoli e para o João Maia, pessoal todo de Campinas, de Manaus e também de Atlanta, nos Estados Unidos. Esse Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 100% brasileiro que impacta o seu negócio e o nosso dia a dia, perdão, da melhor maneira possível. Eles trabalham com inovação de ponta a ponta e, como eu disse, no nosso dia a dia você encontra inúmeras situações onde o Venturos tem altíssimo impacto. Quando você vai fazer uma compra com cartão de crédito, aquela maquininha, aquele software daquela maquininha de cartão de crédito é feito pelo pessoal do Venturos. Quando você desenvolve um e-commerce, um aplicativo para inúmeros negócios de marcas famosíssimas, tem o dedo do Venturos. Quando você vai tomar uma vacina, os insumos são analisados pela visão computacional do Venturos. Então, se você quer impactar positivamente o seu negócio do ponto de vista tecnológico e da inovação, entre em contato com o pessoal do Venturos, www.venturos.org. E o nosso convidado, sempre convidados de luxo e de grande elegância, é o Marcelo, o nosso querido Lelo Apovian. Ele que é ex-atleta olímpico, participou de 2 Olimpíadas, representando o Brasil no esqui na neve, 4 mundiais, vencedor de Rally dos Sertões. O que esse homem não fez, eu ainda não sei. Entrevistou milhares de pessoas e é autor desse super livro que eu recomendo a vocês, que é o Muito Acima da Média. Tem até prefácio do Guilherme Benchimol, um livro espetacular. Se não está na tua cabeceira, deveria estar. Aproveita agora esse início de 2025 para, vamos dizer assim, trazer conhecimento de fato útil para a tua cabeça. Compra o livro do nosso amigo Lelo. Lelo, bem-vindo ao Café com Sal. Faz tempo que a gente queria marcar esse papo, muito bom te rever. Toca aqui, sempre bom rever os amigos. Bem-vindo. Sal, obrigado pelo convite. Fazia tempo que a gente não se via. Exatamente, é só em festa, alguma coisa assim, né? No máximo. Exato. Mas eu tenho que falar, é que você vai me entrevistar, mas eu tenho que falar, o mais chique aqui é você. Eu tô de uma Você viu a camisa roupinha branca. que eu botei para te receber? Você tá impecável hoje. Fazia Você tempo que a gente não via, você Eu tá até me penteei. tá jovem. Coloquei prótese capilar para te receber também. Não, tô brincando. Mas você vê, você é muito luxo, então tô assim para te receber. Mas vamos lá, me conta uma coisa. O que é legal e por que eu te chamei? Não só porque você é meu amigo, mas você é um cara que tem uma trajetória muito peculiar e única. De Sim. inúmeros ensinamentos, tá? E eu levo isso sempre do dia que eu te conheci. Porque do dia que eu te conheci, sempre foi, você sabe disso, é o comentário das pessoas ali que estão ao teu redor. Um aspecto muito importante que é da tua formação como pessoa e como profissional, que é o esporte, Sim. né? E acho que o olhar que o esporte, o ganho que ele te deu, como um cara que é especialista em carreira, como mentor, como recrutador e como empresário, e acho que a gente pode emprestar muito do esporte, você sabe que eu também sou muito apaixonado por isso, por basquete no caso, o quanto isso pode impactar a gente positivamente nas nossas vidas e o quanto a gente pode transportar isso para o ambiente profissional. Traz um pouco dessa tua trajetória, porque quando eu comentei com várias pessoas que você viria aqui, as pessoas falam, olha, comenta de como ele construiu essa carreira, porque assim, as pessoas têm uma ideia de que tudo é muito linear, e as coisas são absolutamente planejadas e não são assim. Não. Conta um pouco, empresta um pouco pra gente desse teu conhecimento e dessa tua experiência de vida, que é muito legal, principalmente a partir do esporte. Obrigado de novo por ter vindo. Imagina, Sal, o que eu faço hoje da minha vida é totalmente ligado ao meu começo de vida esportiva, de tão forte que foi aquela transformação que o esporte me deu. O esporte me poliu da melhor maneira possível, assim, eu não sei se eu era um diamante não polido, mas eu era uma pedra muito mal polida, e o esporte me deu a visão do coletivo, porque todos os esportes que eu fiz na minha vida toda bem feitos eram individuais, eu vou contar quais foram. Mas mesmo o individual, ele é muito coletivo. Você tem que saber perder, porque você perde mais do que você ganha.
eu lembro que várias vezes eu ficava puto, saía xingando e tal. Uma falta de desrespeito com quem ganhou. Que se preparou mais, que teve mais e foi mais eficiente, que foi mais... N razões daquela pessoa, sorte, sei lá, N razões. Então o esporte me lapidou, assim, o senso do coletivo, a humildade, o saber perder, o saber ganhar, o foco, a determinação, a resiliência, saber que você vai perder mais do que você vai ganhar. Uma criação de casca naquela ferida, aquela casca grossa que a ferida precisa ter para cicatrizar rápido. Tudo isso o esporte me deu e isso virou minha profissão hoje. A gente foi colega de headhunting, né? E eu deixei essa profissão há 2 anos atrás porque eu misturei as duas coisas que eu mais gosto de fazer, que são pessoas e esporte. Então, começando do início, os meus pais sempre me educaram que o esporte era muito importante. Já estava presente desde cedo, não? Desde cedo. Então, eles me colocaram na natação, eu devia ter, sei lá, uns 4 anos, eu odiava a natação, eu fugia. Mas como é que uma criança de 4 anos foge? Eu me escondia no armário. A natação era de manhã, eu estudava à tarde. Eu vou contar a história aqui, tá? Claro. Aqui é lugar para isso. A natação acho que era 9, 9h30. Era uma hora de natação e eu entrava no colégio 12h30. Então eu chegava na natação, almoçava e ia pra escola. Meia hora antes pra natação, me escondia no armário. No lado de casa? No armário. Atrás das roupas. Eu era pequeno, atrás das roupas. E cadê o Lelo? Cadê o Lelo? Cadê o Lelo? Passava a hora. Acabou, não dá mais pra ir na natação. Você tá brincando. Aí eu literalmente saía do armário. Saía do armário. Aí todo mundo achou. Foi onde você tava? Onde você tava? Aí eu falava, no armário. Mas cada vez eu me escondia no lugar, né? Era ligeiro, né? Aí eles viram, desistiram, porque não tinha jeito pra fazer natação. Então, tem que fazer esporte. Vai aprender a lutar pra saber se defender. E eu fui pro judô. E aí eu fui bem. Eu fiz uns 12, 13 anos de judô. E não tem como você sair do judô sem algum tipo de disciplina, né? É infalível. Eu amo impressionante. o Japão. A nossa geração, todo mundo fez judô, né? A maioria das pessoas, né? Impressionante. Exato. Eu fiz na Academia ONU. Eu também. Lembra daquilo? É no ONU? Na Brigadeiro Luiz Exato, Antônio. exatamente. Olha só. Que época você fez? Akira ONU. Isso? Que época, Cara, você lembra? 80 e pouquinho. Eu... 82, por aí. Você fez muitos anos? Fiz 4 anos. Devo ter feito ali de 78 a 90. Eu comecei... Não, eu devo ter feito de 81 a 85, assim. Que horário, de manhã ou de tarde? Eu fazia de tarde. Eu fazia de manhã. Ah, então era isso. Eu estava de manhã. Tá. Olha que loucura. 3 vezes por semana. Assim, cara, saudade do judô. Muito legal. Muito. Eu coloquei meu filho no karatê e dei vontade de fazer. Mas enfim, foi lá, ali que começou. Eu era bom no judô. Acabei na faixa, eu saí de lá na faixa roxa. Ou marrom. Bom. Não lembro se foi roxo ou marrom. Cheguei perto da preta. E muito garoto, assim. E aí eu tive uma relação muito profunda com o esqui na neve, que já é bizarro, né? Um país sem neve ter alguém que faz esqui. Por causa de viagem, como é que surgiu na tua vida? Meu pai trabalhava muito e tinha um amigo, o melhor amigo dele era italiano. Né? Itália tem ótimas estações de esqui, italiano é engraçado, vinho. Então vamos tudo passar contribui. Vou descansar do meu trabalho aqui que tá duro, vamos ficar 15 dias esquiando. E a gente foi para Cortina d'Ampezzo, que agora vai ter os Jogos Olímpicos de Inverno, os próximos é Cortina Milano. Fomos para Cortina, foi demais, porque tutto buona gente, tem macarrão, espaguete, então a gente férias maravilhosas. Aí começou a ficar 2 vezes por ano, julho e janeiro. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que meu pai foi uma pessoa bem sucedida profissionalmente. Ele teve 40 anos de muito sucesso e ele teve 30 anos, os últimos 30 anos de muito fracasso. Então eu convivi no melhor momento profissional do meu pai. E essas férias de 2 vezes por ano viraram... Numa dessas férias de julho, né, 2 vezes por ano, tinha um campeonato brasileiro de esqui na Argentina. Um amigo meu que estava lá falou, vamos se inscrever, meu irmão está competindo, vamos? Eu falei, não. Me inscrevi na categoria amadora e acabei ficando em terceiro. No primeiro campeonato. Devia ter lá, sei lá, vou chutar aqui umas 80, 100 pessoas. Então não tinha tão pouco. E talvez até mais. Acho que devia ter talvez umas 150 pessoas no todo, em várias categorias, né? Sim. Acho que na amadora devia ter umas 80. Aí meus pais chamaram e falaram, você gostou? Eu falei, gostou, então gostei, a gente vai te ajudar. Vamos contratar um treinador para você. Tá bom. Aí contrataram um treinador, era um espanhol, eu lembro. E isso era era julho, esse campeonato era julho. E aí a temporada ia começar em janeiro na Europa. E fechei com esse treinador, que já estava lá em Las Lenhas, ele era irmão da melhor esquiadora da Espanha. E era o treinador dessa espanhola, medalhista olímpica.
E esse cara me ligou lá para dezembro, sei lá, e falou, ó, eu não vou conseguir treinar, porque eu tô com a minha irmã aqui, eu vou ter que assessorar minha irmã. Obviamente, a irmã dele, espanhola, medalhista olímpica, e eu, um brasileiro, que não sabia esquiar direito, né? Então ele me despediu, o meu treinador me despediu. Olha só. Antes de começar a aula. Já, de cara, começou assim. Comecei assim. Mas eu fui lá em janeiro, nem lembro, acho que, sei lá, pegaram alguém lá, e aí eu fui treinar, e rolou. Eu sempre falo, começa sempre com uma brincadeira. Eu tenho 3 filhos hoje. A gente tem que ficar esperto o que é uma brincadeira, o que é lúdico. Então eu analiso muito as pessoas, depois a gente, né, se você quiser a gente toca nesse assunto. Nós analisamos muito pessoas. Eu amo biografia, livros e séries de personagens que se deram bem na vida. Vamos pegar aqui alguns personagens que se deram bem. O Pelé começou muito cedo, uma brincadeira que virou a profissão. A brincadeira virou hobby, a hobby virou profissão. O Senna, a brincadeira virou hobby, virou profissão. O Djokovic, a brincadeira virou hobby, profissão. O Djokovic mais rápido ainda, né? Porque com 8 anos de idade ele falou que ele já ia ser tenista. Leonardo da Vinci, a brincadeira virou profissão e depois abriu ainda mais, porque na época era, né, não tinha tanta especialização, era um artista plástico que depois virou médico, virou cirurgião, virou tudo. Os maiores homens da humanidade. O maior inventor da humanidade, né? Então, se olhar historicamente assim, começa com o Einstein, começou tentando entender como é que o elevador, se correu o elevador com a luz, a velocidade da luz, o que aconteceria, né? Então, tudo uma brincadeira, e assim, para mim foi igual. Apesar de eu não ser nenhum desses monstros que nós estamos falando. Não, muito longe. Mas foi uma brincadeira e virou sério. Aí, o que aconteceu? Você vai me cortando, vai me direcionando aqui. Não, tá? Aqui é tua casa. Tá bom, obrigado. Gosto de falar, né? Não, e a gente fala que a gente tem 2 orelhas para ouvir, né? Boa. Eu tô aqui para te ouvir. Obrigado. Em 92, eu já estava esquiando ok. Não tinha uma confederação, era uma associação brasileira de esqui na neve. E aí decidiu essa associação aí, que recém-criada, levar primeiro time, o primeiro não. Acho que foi o primeiro, foi levar o primeiro time para uma Olimpíada de Inverno. E a Olimpíada de Albertville, na França. E eu fui um dos, devia ter lá, sei lá, umas 12 pessoas, entre homens e mulheres, 12 pessoas. Quantos você tinha nessa época? Eu tinha 19. Recém 20. Tinha acabado de fazer 20. Eu caí lá de paraquedas. Eu não sabia o que era uma Olimpíada. Quer dizer, eu lembro que eu sempre tive uma relação grande com a Olimpíada, quando eu vi o filme Carruagens de Fogo. Olha. Eu devia ter uns 12 anos de idade. Eu fiquei assim, eu chorei com 12 anos de idade. Quando acabou o filme, aquela música, né, o clássico, Carruagem de Fogo, eu chorei. Com, sei lá, 12, 13 anos. Mas de repente, lá com 20, eu caio numa Olimpíada sem saber o que é, Carruagem de Fogo, Rock Balboa, assim, as visões, assim, menos, né. E eu não tinha a menor condição de estar naquela Olimpíada, porque eu não tinha nível técnico nenhum para esquiar num evento daquele. E quando acabou, eu falei, puta, foi legal. A gente fez Brasil, todos os atletas do Brasil foram, né, na sua melhor forma, fizeram um papelão. Por causa do Brasil e de outros países sem histórico de neve, as Small Nations, que eles chamam, depois desse evento de 92, foi colocado no índice olímpico. A Confederação Internacional de Esqui, junto com o Comitê Olímpico Internacional, colocaram para justamente limitar o número de atletas para nivelar um pouco para cima e deixar menos atletas. Só que eu fiquei fissurado, eu falei, porra, eu preciso voltar para isso aqui, porque é a melhor experiência possível que um esportista pode ter na vida. Não existe nada maior do que isso aqui. E aí eu realmente entendi que eu precisava montar um negócio. Então acho que eu fui o primeiro não. Tiveram gente que, o Fábio Wigel fez antes que eu, foi morar nos Estados Unidos e tal. Tiveram alguns atletas que foram se preparar como eu. Mas eu fui o primeiro atleta a conseguir uma vaga olímpica com o índice olímpico, que já é uma coisa muito difícil, e que foi na Olimpíada de 98. Né? Então eu fui o único representante do Brasil a estar naquela Olimpíada. Que loucura. E aí eu montei de 92 a 98, foram 6 anos fissurado para poder ter a chance de voltar para aquele evento. Né? Foi isso. Aí depois tem, né, a fratura e tal. Me fala da fratura. Isso é importantíssimo. Tá bom.
Porque acho que isso é um divisor de águas também na tua vida de esportista. Muito. Né? Não só de esportista, né? Porque acho que te afetou profundamente, né? Muito. Conta um pouco dessa história, porque assim, não só de glórias vive, né? Não. O atleta ou as pessoas. E acho que a gente vive uma época hoje em que a gente só bota foco nas coisas importantes, principalmente rede social, né? Todo mundo tem um dente branquinho, tem uma família maravilhosa, está coberto de dinheiro e está em cima de algum barco, mas a gente não sabe o que está por trás disso. Helicópteros, né? aviões. Helicópteros, aviões, grandes amizades, etc. e tal, mas o boleto ninguém vê, né? Exato. Ou, como é que fala, o limite da conta que está negativa, né? Isso, exatamente. É isso. Aquele aluguel do helicóptero que ele fez para tirar foto no Instagram. Né? Se não for cenográfico, né? Exato, papelão, né? Sim. E aí ele chuta com o filho dele brincar de helicóptero com o filho. Exato. Como é que você teve esse acidente? Onde aconteceu? Não, antes de eu chegar desse acidente aí, a minha carreira de esqui foram 13 anos. Que eu fui 4 mundiais, 2 Olimpíadas e tal. E eu tive vários acidentes. Então, você quer falar de história triste? Aqui tem vários, então... Isso faz parte do esqui o tempo todo. Claro que faz parte de qualquer esporte você se lesionar. Mas o esqui, acho que isso tem consequências bem graves em função do perigo que é o esporte. As pessoas não têm ideia, né? Parece uma brincadeira na neve. Não, é muito sério. Existem esportes de muito risco. Então, por exemplo, correr de carro, ciclismo, o esqui, o futebol. Apesar do risco de morte no futebol ser muito baixo, mas você tem fraturas, né, torções, Sim. etc. O esqui tem risco de morte. O automobilismo tem risco de morte, enfim. Por que o esqui tem risco de morte? São 4 categorias. O esqui alpino, estamos falando. O esqui, o slalom, o gigante, o supergigante e o downhill. O downhill é a Fórmula 1 do esqui. É a única prova do esqui alpino que você treina sexta, sábado e corre domingo. As outras 3 provas, o slalom, o gigante e o supergigante, você não pode treinar na pista que você vai competir. Então é um trajeto desconhecido. Né? Você pode vistoriar o trajeto um dia antes, no dia da prova você escorrega na lateral do trajeto, memoriza na cabeça e desce. O downhill, como é uma prova muito rápida, você tem que treinar 2 dias antes para saber se o trajeto está bom, onde você está acertando, onde você está errando, tem salto, etc. Por causa do risco envolvido. O downhill você chega a pegar 140 por hora. Nossa. E você tem um efeito de força G muito grande. Porque quando você está 100, 140, o teu peso, quando eu esquiava eu pesava quase 80. Músculo. Você imagina você vem a 100 por hora, 120 por hora, com 80 quilos e faz uma curva. A força G na tua perna é absurda. Absurda. É brutal. A tua perna é o amortecedor e o pneu, né? Você imagina a força que tem ali. Olha só. É a gente não tem ideia, né? Por isso que a gente realmente não conhece. Não, é um absurdo. O que trepida. Porque a neve não é uma neve. Quando você esquia em campeonatos do mundo, mundiais, Olimpíadas, é gelo. A organização da prova é quase uma regra isso. Não oficial, mas é uma regra. Tá? A organização da prova joga água semanas antes da prova para deixar aquela neve bem dura e ela acaba virando um gelo. Ou seja, é feito para você pegar a velocidade máxima possível. Você esquia? Não. Não. Apesar de ter esse pé, que você sabe que eu tenho um pé gigante. Não sei o que. Dizem que eu já nasci com esqui, mas não esquio. Não, tá bom. Todo mundo me convida. Muito legal. Eu falo assim, né? Vou, não vou, como é que vai ser, bababá. Porque eu tenho essa coisa de fazer todo dia a mesma coisa. Mas é difícil. E quando você vai pra viagem, você tem que fazer todo dia esqui. Sim. Não tem assim, hoje a gente esquia, amanhã. Você até pode, mas. Coisa. Mas por quê? Vai até lá, né? Vai rasgar dinheiro. Exatamente. Você tá até lá pagando caro pra não. Exatamente. Cara, se eu for esquiar hoje numa pista de Copa do Mundo, Olimpíada ou Mundial, eu que esquio relativamente bem. Se eu for entrar, eu não consigo parar de pé. Não consegue parar de pé. Porque o esqui é muito escorregadio. Então você imagina, num downhill, depois eu vou te falar dos meus sofrimentos ali, que você vem a 140, 130 por hora no gelo. O gelo é muito mais duro que a neve, então isso bate muito o esqui. A sensação que você está descendo downhill é o seguinte, aquele barulho de vento, abra a janela do carro a 130 por hora e põe a mão para fora. A tua mão vai fazer assim, aquele barulho do carro, aquele barulho, imagina aquilo só que sem o vidro na frente. É isso. E o atrito da batida do esqui na neve. Então você meio que, você nem desliza, você vai meio que quicando, assim. Quando você vai na curva, você vai quicando. E qualquer morro vira salto. Né? Então, bom, para te responder a pergunta, eu quebrei várias coisas antes de chegar à fratura, a maior fratura de todas, depois que eu parei de competir. Eu quebrei o dedo da mão, quebrei o nariz, rompi o ligamento, menisco e ligamento, igual o Neymar. Nossa. Acho que foi isso. Mão, nariz e ligamento. Depois de 1 ano e meio que eu parei de competir, eu parei depois das Olimpíadas de 98, eu
parei de competir em fevereiro de 98, eu estava esquiando em setembro de 99, em Las Lenhas. Foi em Las Lenhas que eu fui meu primeiro campeonato brasileiro, foi em Las Lenhas que eu consegui meu índice olímpico e foi em Las Lenhas que eu me arrebentei. Olha só. Eu caí no buraco, esquiando com os amigos, numa boa assim, tava rapidinho. Mas não era competição, então era lazer. Não era competição, era. Caí no buraco e esmagamento ósseo. Tive múltiplas fraturas, que a gente chama de fratura cominutiva, esse é o nome técnico, quando é esmagamento do osso. E primeiro diagnóstico foi uma possível amputação. Dá para descrever a dor no momento desse? Você se lembra disso? Zero dor. Zero dor? Você acredita? Porque é tão brutal? É isso? Não? Como é que a gente explica isso? Adrenalina. 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 E o susto do buraco também, né? Não, o que aconteceu foi, quando eu saltei e eu pousei, eu ouvi um barulho muito grande, assim. Que na hora você não realiza, era o osso quebrando. Era o osso. Era o osso quebrando. Mas eu achei que era o barulho da queda. Mas quando eu bati, a primeira coisa que eu pensei, eu dei 3 estrelas, eu lembro direitinho, foi em 1999. 10 de setembro de 99, às 11h15 da manhã. Eu bati e dei 3 estrelas, cabeça, perna. Eu só pensava assim, naquela segundo, né? Passa tudo muito rápido. Eu não posso quebrar o pescoço. Sim. Eu não posso quebrar o pescoço. A gente foi por uma besteira, como ficou o Schumacher. Exato. Uma besteira. Exato. Eu só pensava nisso. Quando eu parei, eu tentei levantar, para ver se eu não tinha quebrado o pescoço. E eu não conseguia levantar. Só que eu vi que eu tava mexendo tudo. Eu falei, bom, pescoço eu não quebrei. Aí eu comecei a fazer um checklist, assim, e vi que o isqueiro tava para trás, assim. Para trás. A bota diz que é pesada. Sim. Vou chutar, a bota diz que deve pesar cada uma 10 quilos. Chutando aqui, 8, 10 quilos. Então ficou uma âncora. E eu mexi o corpo e a perna... Parada. A âncora ali. Saci Pererê. Aí eu lembrava do Las Grael. Lembra do Las Grael? Sim, do acidente. Ele foi atropelado por uma lancha. Né? Ele estava numa regata, ele foi atropelado por uma lancha. E ele falou, eu lembro que ele falou o relato dele na época, eu lembro direitinho que eu pensei a mesma coisa. Ele começou a tentar nadar para tentar subir no barco, né? Para não morrer afogado. Socorrer. E ele não tinha tração. Ele falou, o que está acontecendo quando eu não estou conseguindo nadar direito? Aí ele viu que estava sem a perna. Ele não tinha dor nenhuma. E eu também não tinha dor nenhuma. Eu perdi a perna. Porque se o Lars não tinha, eu não tenho, minha perna tá morta, perdi. Aí eu sabia que a dor ia vir em algum momento. Aí já chegou... Te resgataram rápido? Demorou, porque até normalmente é isso, tá? Não é... Porque a maca você tem que avisar lá embaixo, a maca precisa subir a cadeirinha. Alguém avisa. Alguém avisa. Eu parei no meio da pista, viram a perna... Aí foi bizarro, porque as pessoas viram a perna, todo mundo começou a entrar em pânico. Aí eu comecei pela reação das pessoas, você fala... Aí eu comecei a falar, gente, calma. Calma. Chamo isso, te quebrei a perna, tá tudo bem, não tô com dor. Aí chegou uma amiga minha, falou, eu preciso de um remédio contra a dor, porque não tô, mas vai vir. Aí ela tava com um problema de coluna, ela tinha lá, sei lá, o que era o remédio lá? Tramal, Tilex, sei lá, um desses aí. Aí eu tomei, mas aí quando chegou o resgate, aí sim, quando eles pegaram a mão na minha perna, você ouve o barulho do osso batendo, assim. Aí vi estrela. Aí eu lembro que eu via, eu comecei a sentir, assim, não era nem um calor nem um frio, mas eu comecei a sentir meu corpo ficar rígido. Rígido. Eu falei, vou desmaiar. Mas aí, a hora que bateu meio que assim no peito, pum, voltou assim, eu fiquei mole de novo. Aí destravou. Foi muito louco, cara. Que loucura, cara. A cabeça, né? Sim. E é fácil voltar nessa história? Imagino que seja mais fácil voltar nessa história hoje, mas chegou a ser difícil voltar nessa história? Não. Você sempre encarou, vamos dizer assim, claro, dentro de todo esse perrengue e desse inferno que você passou, mas você encarou de uma forma que isso trazia algum tipo de ensinamento, ou que a gente tem que aceitar as coisas, mas às vezes como elas aparecem pra gente? Eu não tinha consciência da gravidade. De novo, isso hoje virou minha profissão. Sim. Mas na época, com 20... Isso foi em 99, 27 anos, eu não tinha noção da gravidade. Você não tem nem repertório pra isso? Não tem. Eu sou um cara muito confiante. Eu sou um cara feliz. Otimista. Muito otimista. Sim. Corajoso. Isso impacta em coisas boas e negativas. Então, o que você começou me apresentando, a minha trajetória não é linear. Profissionalmente, esportivamente, não é. Porque eu sou um cara corajoso, eu vou fazendo. Não tenho medo, eu sou destemido. Então, não tinha muita consciência. Quando o cara falou amputação, eu comecei a rir na hora. Você tem uma ideia, é o seguinte, eu cheguei no hospital lá de Las Lenhas, que é um hospital horroroso.
A minha bota de esqui, na época, tinha sido feita para o meu pé. Então, quando você vira um atleta profissional, o esqui, a bota, tudo, o bastão, a roupa, é tudo diferente. Você não vai numa loja e compra um esqui que você compete. Existe uma fábrica paralela às fábricas de esqui de consumo, de varejo, tem uma fábrica paralela de esqui de competição. Quando você consegue algum tipo de exposição, as fábricas te chamam. Então a minha bota, eu fui na fábrica da Rossignol. Eu fiquei uma tarde com um artesão fazendo a bota para o meu pé, para as características do meu pé, para a característica da minha forma como eu esquiava. Quando eu cheguei no hospital de Las Vegas, os caras falaram, nós vamos ter que rachar a sua bota, porque não tem como tirar. Eu falei, você tá maluco. A minha bota você não vai rachar, porque eu fiquei na Itália uma tarde inteira com um artesão fazendo ela. Você, por favor, tire a minha bota. Vai doer. Eu falei, não tem problema, porque eu nunca mais, não compito mais, eu nunca mais vou conseguir na Itália fazer uma bota dessa. Essa foi minha janela. Cara, a bota de esqui é um negócio que não, é muito presa no pé. Muito. Os dois médicos que estavam lá começaram a arrancar a bota. Eu sentia o meu músculo, um elástico assim. Imbecil. Eu não competia mais. A bota de competição é uma bota muito, muito difícil de esquiar. Desculpa te interromper, é uma cena parecida com aquele chute que o Anderson Silva deu e a perna dele... Foi exatamente aquilo. É exatamente aquilo. Exatamente por isso esse fator aquilo. elástico. Isso. Quando eu tava vendo a luta do Anderson Silva, eu não consigo ver aquela cena. Tá? Eu fico muito mal. Mas eu falar do meu caso... Não tem problema nenhum. Não. Mas eu não consigo ver. O que aconteceu comigo, eu não consigo ver nos outros. E eles tiraram a bota? Eles arrancaram a bota. Cara, eu vi... Foi a pior dor da minha vida. Insano. Devia ter... Essas, entendeu? Então eu não tinha visão. Quando o cara falou, vamos amputar, eu comecei a rir, falei, imagina, tô no hospital de merda, me leva pro Brasil. Não sabe o que tá falando. Sabe o que tá falando, mas era real. Quando eu volto do Brasil, eu opero, vem o pediatra da minha família, que era meu médico, que era um nosso pediatra que virou clínico geral, e ele olha pra mim, professor Antranik, faleceu já, me ajudou muito. Ele foi escroto. Muito escroto, não, muito duro, vou corrigir a palavra. Foi muito duro. Ele chegou no meu quarto e falou, ele não falou bom dia, como é que você tá? Ele falou, deixa eu te falar, você não é o Superman, tá? Então você se cuida que você vai morrer. E foi embora. Olha só. Nunca me achei Superman, mas eu era ainda. Mas olha como te marcou. Foi emblemático o que o cara te falou. Exato. Então não tive assim um grande sofrimento. Foi um tratamento de 4 anos. Eu quebrei em 99, eu quebrei dia 10 de setembro de 99, às 11h15 da manhã. E eu tomei alta em junho de 2003. Junho de 2003. Foram 3 anos e 10 meses. Para poder o quê? Reaprender a andar, botar o pé no chão, tudo isso, sem praticar esporte. De quando eu quebrei até ele falar agora, a última cirurgia. De quando eu quebrei até a última, foram 5 cirurgias. 5? 5. Porque tem etapas para voltar, é isso? Não, quando eu voltei pro Brasil... Ou operaram errado, ou não acertou. Então, eu tinha rompido o ligamento no Mundial do Japão, num downhill, que é aquela prova de 100... Eu estava realmente a 130 por hora ferido, porque a televisão estava transmitindo. Eu caí num salto e quebrei o ligamento, rompi o ligamento a 130 por hora. Isso lá em 93. Eu voltei pro Brasil, do Japão, e operei com um médico muito famoso na época, e fez uma belíssima cirurgia do meu ligamento, do meu menisco. Quando eu quebro em 99, eu vou no mesmo médico, porque eu confiei nele. Claro. É igual o Headhunter. Exato. Você só trabalha com o Headhunter que você confia. Exato. E ele fez um erro de primeiro ano de faculdade. E omitiu esse erro. Era já um caso muito grave. Mas aí Deus, olha como maluco. Era um caso muito grave e que não era o tratamento que ele fez, não era o melhor tratamento e deu errado. Ele fez um erro de primeiro ano de faculdade. Olha só. Só que ele não falou do erro. Ego, um cara famoso, me enganou por 2 anos. E eu fiquei aleijado, realmente aleijado por 2 anos. Eu sei o que é ser um aleijado. Entre cama, cadeira de roda, muleta e bengala, foram 2 anos. O meu treinador de corrida, que eu não corria, não conseguia fazer mais nada, né? Mas o meu ex-treinador de corrida, que ficou muito amigo meu, falou, não é possível, 2 anos quebrado, eu vou te levar no meu médico. Aí ele me levou no médico, chama Marcelo Filardi, e o Filardi falou, me mostrou o erro. Eu falei, não é possível. Quer dizer, para alguém que era especialista, estava simples de detectar. Eu te mostro agora. Se o cara errou, tá aqui.
Claramente. Depois eu mando pra você, você põe, bom. você põe a imagem. A gente põe. O erro é assim, você vai rir do erro. Era uma haste intramedular e tinha que fixar com o parafuso em cima ou embaixo. O parafuso de cima ele errou o furo. Então eu fiquei 6 meses sem pisar no chão. Quando ele falou, agora você pode pisar, obviamente o meu peso do corpo, a haste migrou para a patela. Você tá brincando. É. Ou seja, criou um outro problema. Ele não travou a haste. Quer dizer, ele tentou travar e enfiou o furo errado. Eu tive que tirar a haste, porque ela migrou para a patela. Ele não falou nada. Ele falou, nós vamos tirar, tá na hora de tirar. Bom, você confia. Você confia Claro, no headhunter. óbvio. Se você falar pro teu Até onde eu cliente, sei, não você tem... não fez medicina. Você tem que confiar no Exato. cara. Vai fazer o quê? Não tem mais candidato, que tem é isso. Ou você Claro. contrata ou você vai perder, o cliente tem que confiar em você, né? Claro. Às vezes o cliente não confia e perde o candidato. Aí Exato. vamos fabricar outro Me candidato. manda mais, me manda mais. Não existe isso. Confia. Você não contratou, você não tá pagando? Confia, porra. É isso, eu confiei. Aí eu fui no antigo ortopedista, eu mostrei o erro. Ele falou, isso aqui pra mim não diz nada. Diz o que você me fala. Bom, doutor, faz 2 anos que eu falo que eu tenho dor, que eu não consigo atravessar a rua, que eu tô aleijado. Ah, então vamos operar de novo. Assim, nesse nível de conversa. Meu Deus. Fui embora e aí fui operar com um médico de Jundiaí que era especialista na gaiola, o Ilizaroff, que é aquele fixador externo, aqueles ferros. Aquilo chama gaiola. É. Aquilo é terrível, né? Aquilo é ótimo. É ótimo. É. Pra quem olha é assustador. É horroroso pra quem olha, mas é maravilhoso, porque não dói. Você sabe que não é as épocas de advogado, né? Tinha que ir em fórum, não sei o quê, fórum criminal, sempre tinha Isso. alguém com essa perna, com a gaiola na frente do fórum, um negócio que eu olhava e falava assim, O mendigo meu fica Deus pedindo do céu. esmola com aquilo. Exato. Aquilo é um privilégio. Aquilo é a invenção de um médico russo chamado Ilizaroff. Para ananíase, você pode crescer o osso em até 40 centímetros. Eu tinha uma perda óssea de 6 centímetros na minha perna. Minha perna tinha ficado 6 centímetros mais curta. Por esse erro médico, do primeiro médico, meu pé ficou virado para dentro. A minha perna ficou côncava. Então eu fiquei assim, ó. Meu Deus. Fiquei assim. Um semi-curupira. Fiquei encurupida. E essa gaiola corrigiu tudo. Quando você pega esses mendigos, eles têm que agradecer, porque algum médico ortopedista fez a cirurgia de graça pelo SUS. Um belíssimo médico que trabalha pro bono pro SUS. E aquilo resolve todas as deformidades. O problema do mendigo é o seguinte, ele não tira a gaiola para ficar pedindo uma esmola na rua. Entendi. Entendeu? O que também danifica o tratamento do cara. Compromete Aquilo lá tem um risco de infecção. Tem um momento de colocar e tirar. De tirar. Como Você tudo tá na vida. aberto ali. Você tá aberto. Aquilo lá o que é? Um fixador que você enfia os ferros para dentro. Tá exposto aquilo. Tá aberto. Aquilo lá ele passa de um lado da sua perna para o outro. Sim. Então, tem risco de infecção. No meu caso, e aí, alongando mais o nosso bate-papo aqui sobre esse assunto. Era assim, vamos colocar a gaiola, tá bom. Doutor Sal, qual é o risco de eu ter uma infecção? 30%. Tá bom, 30%, vambora. Tá bom. Pá, infecção hospitalar. Pegou? Peguei. Já saiu assim. Não, saí do hospital ótimo. Esse médico chama José Bongiovanni, quem me operou. E ele faz essas cirurgias no SUS gratuitas. Ele é o melhor médico. Talvez ele esteja entre os 3 melhores do mundo. Ele é o melhor médico do Brasil, indiscutivelmente, para fazer esse tipo de tratamento, que é o Ilizaroff. Ele tinha um hospital dele em Jundiaí. E o preconceituoso falou, puta, operar no hospital pequeno em Jundiaí. Doutor, você não faz no Einstein? Claro que eu faço, uma boa. Era o oposto do primeiro médico, super arrogante e tal. Deus, humilha. Sim. Claro que eu faço no Einstein. Então tá bom. Então eu operei no Einstein. Saí maravilhoso, a cirurgia deu tudo certo. Beleza. Uma semana depois, fui fazer o retorno no médico. Acordei. O retorno era na sexta-feira. Na quinta-feira eu tive um jantar na casa de um amigo. E eu fui jantar no Ritz, na época do Ritz do Itaim ainda. E depois fui para casa desse amigo meu. Tava com a minha ex-namorada. E nesse jantar eu comecei a discutir com Deus. Não é possível que você tá... Ela na minha frente como você tá, e eu, não é possível que você tá fazendo isso comigo, não é justo. Eu sou um cara muito ativo, sou um cara que gosta de esporte, por que você tá fazendo isso comigo? Já são 2 anos nessa luta e eu não tô ficando bom. Bati uma puta boca com ele. No dia seguinte eu acordo com uma febre, me sentindo mal. Fui na festa do amigo e tal, beleza. A gaiola é ótima por isso, porque a gaiola você tem vida normal. Sim. Apesar de ser horroroso de ver, Claro. É vida normal. E comparativamente do jeito que você estava antes, tá maravilhoso andar com essa gaiola. Consegui atravessar a rua, Claro. maravilhoso. Não precisava de bengala. As pessoas me olhavam e falavam, caraca, né?
Quem é esse louco? Quem que é essa O cara pode andar assim, porque a gente não tem noção, realmente é Não, você pode assustador. chutar aquilo lá. Não tem erro, não tem problema. No dia seguinte acordei com uma febre, me sentindo mal, a consulta era tipo umas 4 horas da tarde em Jundiaí, meu pai passou em casa, saiu do escritório, passou em casa, me pegou, o médico demorou para me atender. De quando eu acordei a ele me atender, 41 graus de febre, sei lá, 40 a mais de febre, quase em convulsão. Aí, né, rápido ali, o que aconteceu? Voltou, você tem compromisso? Hoje é sexta-feira. Eu falei, não, daqui você não sai, você tá com uma infecção e a gente tem que operar já para não cair no osso. Se cair no osso, ferrou. Aí fiquei lá uma semana internado, tomando antibiótico na veia. Eu falei, chefe, me desculpa. Perdão, tá tudo bem, retiro o que eu disse. Não falei nada, chefe. Que merda que eu falei. Claro. Juro pra você. Cara, que loucura. Eu falei o seguinte, meu, o negócio aqui, a parada você não tem controle. Quando você não tem controle, eu falo isso nas minhas palestras. Quando você não tem controle, eu aprendi, eu aplico em todas as frentes da minha vida. Lula, Bolsonaro, acho os dois horrorosos. Quando você quebra uma perna, não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Larga pra Deus. E você tem duas possibilidades de lidar com aquela situação. Ou você vai acordar todo dia chorando, reclamando que o Lula, que o Bolsonaro, que o Brasil, que o dólar, que a inflação, que não sei o quê. Ou você vai acordar todo dia rindo. Você tem os mesmos dólar, a mesma inflação, o mesmo Lula, o mesmo Bolsonaro. Só que você vai estar se divertindo astral e o outro você vai estar deprimido. Acabou, foi a escolha que eu fiz e nunca mais reclamei. Ou seja, quem muda é você, a maneira como você encara essas coisas. Exato. Eu nunca mais reclamei. E 2 anos depois, 1 ano e 10 meses depois eu estava curado. Estava curado. E aí você partiu para a maratona? A história não foi tão simples também, né? Não, ninguém está achando simples aqui, pelo amor de Deus, a gente está achando um inferno isso, mas o teu depoimento é valiosíssimo, né? Depois que eu saí do hospital, resolvi da infecção é um negócio perigoso. Eu tive um negócio, eu alonguei os 6 centímetros, eu corrigi a deformidade, o pé ficou alinhado, a perna ficou reta, tá? Hoje é tudo certinho. Mas eu tive uma doença chamada pseudoartrose. A pseudoartrose é a Em decorrência da cirurgia ou não? Ou do acidente? Em decorrência da cirurgia. Ninguém sabe o porquê. O Dr. José Bongiovanni acha que quando a gente foi alongar a perna e rotacionar o pé para ele ficar paralelo ao outro, a gente fez rápido demais. Então o organismo, como já estava muito sofrido, o organismo retraiu a consolidação do osso. A pseudoartrose é a não consolidação do osso, é uma doença. Eu já tinha tido uma primeira pseudoartrose no primeiro tratamento. Mas a primeira pseudoartrose foi pelo erro médico. Por que dá-se uma pseudoartrose? Quando você não... o médico basicamente não faz nada, o ortopedista. Você quebrou o braço. Ele vai lá, ele junta os dois. Ele coloca na melhor situação possível para que o próprio corpo regenere e se cure. O sangue leva o cálcio vira uma cartilagem, essa cartilagem endurece e acabou. Por isso todo mundo prefere quebrar alguma coisa do que romper ligamento. Isso, tudo bem. Exato. Só que para você ter a consolidação, você não pode mexer. Porque esse cálcio, se tem fricção, ele não junta no outro. Não liga. Não liga. No meu primeiro tratamento, como o osso não estava totalmente rígido, porque a haste estava mole, a haste mexeu, não consolidou. No segundo, com a gaiola é muito firme, ela é muito sólida, então ela é muito mais sólida que um gesso. Então não tem como mexer. Então provavelmente foi alguma reação do alongamento que eu fiz. É bem o contrário, acelerou. Então eu tive uma segunda pseudoartrose. Aí ferrou. Aí o Bongiovanni falou, vamos começar do zero. Você tá brincando? Quando vai acabar isso aqui. Já estava 2 anos e tanto. Aí comecei isso em outros médicos, enfim. Aí a gente acabou indo para os Estados Unidos. Com ele, num congresso médico. Ele me levou. Ele falou, por uma coincidência, eu tenho um congresso médico nos Estados Unidos. É um caso complicado. Eu vou te levar. Eu vou deixar de fazer a minha palestra para fazer a sua palestra. Você pode ir no congresso? Eu falei, posso. Então vamos. Na época, né? Estamos falando de 2000, mais ou menos. Digitalizei tudo. Não era tão simples de digitalizar. O histórico todo de 2 anos e pouquinho. E fui para os Estados Unidos. Ele fez a apresentação dele, foi a meu case. E no final, ele falou, olha, o paciente está aqui. Vocês acham que vale a pena o paciente subir aqui? Todo mundo falou, claro.
Aí eu fui lá no palco, vocês querem examinar o paciente? Claro. Tá brincando. Aí fez uma fila de médicos, assim, japonês, russo, tudo. E todos vieram me examinar. Todos não, mas devia ter, sei lá, vou chutar aqui, não me lembro, 50, 80 médicos, 30 vieram me examinar. E aí acabou, falou, e aí, o que vocês acham que nós temos que fazer? E aí cada um falou uma coisa, não teve um consenso. Não teve? Não. Você vê a raridade do que você teve. É. Aí eu voltei pro Brasil, fui almoçar com o meu pediatra clínico geral, o Dr. Antranik. Ele falou, ó, deixa eu pensar aqui. A gente contou como é que tinha sido nos Estados Unidos. Deixa eu pensar. Bom, me dá um tempo. Passou lá, 3 dias, uma semana. Vamos almoçar de novo que eu tinha uma ideia. Falou, ó, eu estudei. A gente vai fazer um negócio que nunca ninguém fez na vida. Para quando você tem câncer de osso, você tem que tirar a parte cancerígena do osso. E junto com a quimioterapia, você aplica um remédio, junto, que estimula a consolidação e o crescimento do osso. Nunca ninguém fez, mas vai dar certo. Pô, professor, tá bom. Fui lá pro médico. Depois de tudo que você passou, você não ia topar? Claro. Não, mas, pô, você vai com o pediatra. Não, você vê a cabeça do cara. Né? Olha a criatividade do maluco. Exato. Como a gente também limita as pessoas. Eu falo assim, pediatra, o cara não. Eu tive isso na minha vida também, o Dr. Cláudio, sabia? Já faleceu também. Mas era um cara que foi meu pediatra lá. Para tudo a gente recorria ao cara. É um cara tão apaixonado pelo que faz, conhece teu perfil, teu estilo de vida. Isso. E é um cara que nunca para de pesquisar, porque de fato, né? Aquilo que você fala do muito acima da média, a gente vai chegar lá. Esse cara é um cara claramente muito acima da média. Muito. Quem vai além desses limites, inclusive para submeter um cara que ele tem uma relação pessoal com a família. Vai falar assim, não, eu vou me colocar numa situação de máxima exposição e risco e o cara junto, mas eu confio, vamos lá. É isso. Que loucura. E aí você foi. Aí eu voltei pro Jundiaí, o cara de Jundiaí, o José Bon Giovanni, meu amigo, hoje amo ele, puta médico, puta profissional, não tenho nada para falar, somos amigos, tudo que eu consegui, a minha volta foi pelo Bon Giovanni. Mas ele falou, não acredito nisso, se você for nisso, eu abro mão do seu caso. Aí eu falei, caramba, ou eu vou com o pediatra, ou eu sigo com o ortopedista. Que loucura. Pensa numa encruzilhada. Aí eu falei, eu vou com o pediatra. Aí o que eu pensei? Doutor José Bon Giovanni, o que você quer fazer? Eu quero começar do zero, vamos tirar essa gaiola que deu errado, vamos colocar uma nova e vamos fazer um novo enxerto. Eu tinha uma perda óssea, que até não te contei isso. Ainda bem que a haste não deu certo, porque o primeiro médico não viu que eu tinha uma perda óssea perto do tornozelo. Se a haste tivesse consolidado meu osso, eu estaria andando um dia e ia refraturar. Ia estar andando na rua, pá, cair e quebrar. Já do esporte isso? Não. Pré-existente. Quando eu quebrei e coloquei a haste, eu tive uma fratura de torção. A minha perna, o meu osso quebrou torcendo. Então você não consegue distorcer o osso. Você junta como ele está. E para juntar, ficou embaixo, perto do tornozelo, uma perda óssea, ficou um vácuo no osso. Entendi. Entendeu? E o primeiro médico que fez a haste, que deu errado, não viu. Então, se a haste tivesse consolidado, se o primeiro tratamento tivesse dado certo, eu teria uma refratura. Entendeu? Então, eu ia ter que começar de novo de qualquer maneira, porque ele não viu. Então, eu já tinha feito o Bon Giovanni, que fez a gaiola, olhou e falou, pô, você tem uma perda óssea muito grande ali embaixo, eu vou ter que tirar um osso da bacia. Ele fez uma raspagem da bacia e enfiou o osso lá dentro. Essa segunda gaiola que ele queria fazer era com também um novo enxerto de osso. Então eu ia ter que abrir de novo a bacia, enfim. Dr. José Bon Giovanni, quanto tempo? 6 meses. Começar do zero. Não acabava nunca. O professor Antranik, quanto tempo? 3 meses. Acabou. Quem vai decidir é o tempo. Aí eu fui com o Antranik. E 3 meses depois eu estava entrando no sírio-libanês para tirar a gaiola. Foi isso. Que loucura. E fez o enxerto e aquilo foi... Não fiz o enxerto. Ah, não fez. Porque o enxerto era com o Bon Giovanni. O tratamento contra câncer... Ah, não. O tratamento eu quis dizer. Isso. O tratamento ia no Sírio a cada 2 semanas e ia no setor de oncologia e fazia. Então você é objeto de estudo para inúmeras frentes. Não, eu não sou só objeto de estudo como a cura da pseudartrose. O primeiro case da cura da pseudartrose foi em mim. Aí o pediatra tinha uma paciente, aí sim, uma garota que tinha nascido com a perna mais curta que a outra, e que fez a gaiola e que deu pseudartrose. E ele, para conseguir escrever esse artigo, precisava aplicar em mais casos. Claro, o espaço amostral maior. Exato. A mãe da menina me ligou e perguntou, e eu falei, para mim, pode ir. E eles aplicaram na menina e deu. Então esse remédio de aplicação de câncer ósseo é a cura da pseudartrose.
Que loucura. E isso foi catalogado, ele chamou um ortopedista, porque ele como pediatra não pode, porque é um tratamento ortopédico. Ele chamou um ortopedista, Roberto Garnier, que escreveu esse artigo e mandou para fora como cura da pseudartrose. Que loucura. Então, assim, a humanidade preocupada em congelar, em sono criogênico o Michael Jackson, tem que fazer isso com você. É isso. Exatamente. Isso. Tem uma solução. Foi isso. Claro, olha que coisa, cara. Que história. Olha que loucura. Loucura total. Impressionante. Eu sou o primeiro, que eu saiba, paciente, a ter a aplicação de um remédio da pseudartrose. Então, nessa fase, você já estava no lucro você poder andar. Normalmente. Eu saí no lucro de poder andar. De poder andar. Total. E para um cara que sempre foi ativo, primeiro assim, imagina o desafio de você ficar numa cadeira de roda, parado, com gaiola, etc. e tal. Isso mentalmente é um sofrimento, é difícil, né? Você tem que se ocupar de outras coisas. Sabe, eu tinha duas possibilidades, rir ou chorar. Eu falei, eu nunca mais vou brigar com Deus. Eu tô fazendo um negócio novo. Tá difícil, eu tô há 2 anos. Agora achei o caminho correto da estrada que eu tô percorrendo. Já tive conversas com ele, duras com ele, mas nunca mais briguei com ele. Entendeu? Eu sempre agradeço. O que eu aprendi, cara, não adianta. Entendeu? E a física quântica, eu leio bastante, né? A física quântica explica um pouco isso. Não adianta. Quando você não controla, deixa fluir. Entendeu? Não reclama. Se eu puder dar uma dica aqui, quem sou eu para dar dica? Mas se eu puder dar uma dica aqui... Coisa pra dar dica. Velho, quando tá duro, não reclama. Entendeu? Entende o que está acontecendo. Aí o autoconhecimento ajuda. Entende quem é você na fila do pão. Entende o que está acontecendo. Humildade, abaixa a cabeça e trabalha. Que uma hora vai rolar. Entendeu? Uma hora pode demorar mais ou menos. Mas se você tiver humildade, autoconhecimento, conexão espiritual. Eu fui educado em religião católica, mas eu não sou católico. Eu acredito em cosmos, entendeu? Eu acredito em energia. Qualquer que seja a sua fé, qualquer que seja a sua conexão espiritual. Entendeu? Isso é muito importante. Eu acredito nisso. Humildade, ter visão clara de quem é você nesse contexto, nessa dureza. Tá duro por quê? O que estava de errado? Visão de jogo, humildade, de saber que você está errando, que você precisa corrigir a rota, não reclama, trabalha e tenha fé. Eu acho que essa receitinha é imbatível, pode demorar mais ou menos. Sensacional. E daí você partiu para a maratona. Já estava no teu radar isso? Você queria voltar para o esporte, imagino, porque acho que o corpo estava pedindo também, né? Você precisava desse movimento. Quando eu parei de competir no esqui, eu queria ter um outro esporte que me desse adrenalina. O esqui dá muita adrenalina. Eu gosto de adrenalina. Ainda hoje, com 52 anos, eu adoro adrenalina. O headhunting é uma função de adrenalina. Super. Eu achei no triatlo a adrenalina. O pedal é muito adrenalina, tudo é muito adrenalina. Você tem 3 largadas, porque é largada 1 para natação, depois você sai da água, tem a transição pro pedal, depois a largada 3 para corrida. Você realimenta a adrenalina o tempo inteiro, né? Você tá no pedal, o cara tá no teu vácuo, você fala, não pode. Enfim, é uma loucura. Eu sou muito competitivo ainda, sou menos, mas ainda sou. Só que eu nadava muito mal, pedalava bem e corria bem. Só que eu saía da água tão para trás que eu tirava um pouco no pedal, tirava mais na corrida e sempre chegava lá em terceiro, quarto, segundo. Mas nunca chegava lá em primeiro porque os caras sempre me davam pau na natação. E trabalhando, o triatlon demanda muito treino. Então tinha essa combinação de nenhuma entrega de resultado e muito trabalho. E a corrida é o que eu melhor fazia. Barato. Vou focar. É democrático. É meritocrata porque você é o que você treina. Então eu comecei a correr só. E aí, então, antes de eu quebrar a perna, eu já fazia triatlo. Depois que eu quebrei a perna, depois que eu fiquei bom da perna, eu voltei a fazer triatlo. Eu tirei a gaiola em junho e eu fiz o meu Ironman em dezembro. Isso é maluco, né? Mas eu fiz, eu fiz pra me dar alta. Eu precisava me dar alta. Entendeu? Era um rito de passagem. Aí depois que eu tirei a gaiola fica cheia de furos, né? Então ele pede 3 meses para que esses furos fechem. Então eu treinei pouco, mas eu podia nadar e eu podia pedalar em ergométrica, eu não podia correr. Mas eu quis fazer para me dar alta. Aí depois que eu concluí a prova, eu comprei uma foto minha na chegada, o médico tinha rompido comigo, né? Ele falou, se você for com o pediatra, eu não abro mão. Aí eu autografei, marquei uma consulta, fui para Jundiaí e falei, doutor, se você é o responsável, tá aqui a foto. Muito obrigado. Um abração. Para com isso, vamos voltar. Estamos juntos nessa história. Tudo certo, somos amigos até hoje.
E aí a corrida, porque eu estava trabalhando, o triatlon demanda muito, foquei na corrida e acabei indo bem. Rolou. Rolou tanto que eu consegui entrar na turma dos profissionais do Grupo Pinheiros. Eu fiz um ciclo de 4 anos, um ciclo olímpico. Eu tive a sorte de correr com uma mulher chamada Adriana Aparecida. Adriana Aparecida. Adriana Aparecida é recordista brasileira de maratona. 2 Olimpíadas, Londres e Rio. E eu peguei um ciclo olímpico com ela, de 4 anos. Eu não me lembro se foi o ciclo do Rio 2016. A gente corria muito parecido. Eu era mais rápido em pista e ela era mais rápida nos treinos longos. Então o treinador entendeu que um ajudava o outro, me colocou com ela. E mais um privilégio de ter treinado durante 4 anos com profissionais olímpicos, entendeu? Então não tá numa Olimpíada, mas frequentar o mundo desses caras que eu tive durante 4 anos. Que volta por cima, né, cara? Foi Sabe que eu me lembro, não esqueço até hoje, você mostrando aquela capa de revista. Qual que era a revista? Eu saí na Runners. Runners. Na Runners. Exatamente. Com ASICS, não foi? Isso. Olha só. Porque aí... Você mostrou no meu escritório. Não, foi uma loucura, porque eu era headhunter já. Claro. E eu comecei a ter uma vida de profissional na corrida. Então a ASICS me chamou para me patrocinar. Grana. Salário. Patrocina. Você é um atleta ASICS. Não é troca de... eu te dou roupa e você... Não. Permuta, apoio. Grana. Grana. Contrato, grana, roupa. Me levou para Nova York para correr a maratona. Foi louco. Eu fui correr a maratona Nova York com a ASICS. Cara, eu fiquei na camarote com os prós. Era eu e os prós. Era muito louco. Eu não era pró, né? Mas vida de pró. Nova York você larga pelas waves, né? Pelas ondas. Você tem que pegar o ônibus que o evento te dá. Eu peguei o ônibus com os prós. Eu fui pra largada com os prós. Eu fiquei no camarote com os prós e eu fui pra largada com os prós. Muito louco. Mas teu tempo era de pró também. Não, meu tempo poderia ter sido de... Eu lembro quando eu assisti a Olimpíada de Londres. Você tem um mega tempo, historicamente. Eu tenho 2:36. Para os quenianos, os prós de verdade, é um tempo muito ruim. Mas para os réis mortais é um absurdo. Para um profissional de país que não tem cultura de corrida, eu lembro que quando eu vi a Olimpíada de Londres, tinha um cara, acho que da Guatemala, que ele tinha 2:40 na maratona. Eu falei, porra, eu podia estar lá. Eu podia correr pela Guatemala, voltava para a Olimpíada, mas enfim. Mas para africanos, não. Zero. E de esporte hoje, você faz isso como lazer? Você ainda corre? Como é que tá isso no teu dia a dia? Eu gosto muito de me reinventar, né? Seja na profissão, no trabalho, na vida pessoal e na vida esportiva. Então, eu continuo correndo. Vai ser a primeira vez que eu fico mais de 2 anos sem correr uma maratona. A última foi em 2022. Eu vou correr, provavelmente quero correr Londres em 2026. Vai ser 4 anos sem correr. Mas estou ótimo. Eu continuo correndo 4 vezes por semana. Quando eu vou para maratona, eu corro 6 vezes por semana. Estou adorando esse momento sem. Estou com um filho pequeno, estou curtindo os filhos. E na pandemia eu aprendi a fazer kite. Olha só. Então dentro desse processo de reinvenção, de tentar, né, sempre aprender coisas novas, o kite está maravilhoso. É um esporte muito mais barato. Você não precisa ficar embaixo d'água nadando, você fica acima d'água. Você fica em cima da água, tem adrenalina. É melhor, é o meio termo. Tem muita adrenalina, Sim. Contato com a natureza, tudo que eu adoro. Entendeu? Vento na cara, enfim. Lelão, todo mundo me pergunta, assim, pô, mas por que você quis virar headhunter? Etc? Como é que isso aconteceu na sua vida? Eu sempre brinco aqui e falo assim, se ninguém escolhe, né? Não. É porque ninguém, quando é pequeno, né? Eu sempre digo aqui, mamãe, eu quero ser headhunter, papai, eu quero ser headhunter. Nem existe, não está no radar de ninguém. Sim. Como é que foi para você essa história? Porque assim, você é um cara super conhecido no mercado, tem essa história do esporte, mas a história do esporte também te levou para um outro momento da tua vida, que a gente vai entrar agora, que é a questão do recrutamento. Que é você ser um fator decisivo, um elemento decisivo e impactar positivamente inúmeros negócios em posições ultra estratégicas. Sim. Né? Como é que você foi cair de um cara que tem essa mega trajetória no esporte para definir quem grandes empresas e grandes marcas de mercado tem que contratar ou não? Sal, primeiro te agradecer porque você está sendo um ótimo entrevistador aqui. Obrigado. Né? Não, eu que te agradeço porque isso está sendo gravado em vídeo. Eu vou poder exibir lá em casa. Boa, entendeu? Que legal. Eu vou conseguir um outro patamar em casa, que é o mais importante na nossa idade, é isso. É isso. Que é o meu grande desafio agora é educar meus filhos, né? Acho que todo mundo, né, que está com filho pequeno. Não, você está sendo muito bacana porque você está me dando espaço para falar aqui. Enfim, não, mas é isso. Né? A gente que aprendeu a vida inteira a entrevistar. Exato. Aqui é o seu lugar. Exato. Obrigado. Que isso. Cara, a vida de headhunter foi um acidente total. Eu gostei muito, mas foi um acidente.
A minha vida, como eu falei, não foi linear, né? Nem no esporte, nem na vida profissional e nem na familiar. Eu fazia triatlo e o Paulo Pontes, que era o presidente da Michael Page na época, que era... Abração. Paul Bridges. Paul Bridges. O Paulo, sou muito grato ao Paulo, gosto muito do Paulo, apesar que faz tempo que a gente não se fala, mas ele sabe que eu sou muito grato a ele e adoro quando a gente está junto. Foi a grande escola da minha vida. Eu já tinha trabalhado antes com uma empresa. Eu comecei minha carreira em tecnologia, na Lucent Technologies, que foi comprada pela Alcatel. Puta empresa multinacional. Eu dei uma sorte, porque estava o Fernando Henrique Cardoso, o antigo presidente Fernando Henrique, tinha privatizado o sistema Telebrás. Estamos falando de 98. Eu entrei na Lucent em 99. Uma mega época do Brasil 98. também, né? Mudança radical do Brasil. Maravilhoso. Né? E eu tive a sorte de estar no lugar certo na hora certa. Eu bombei na Lucent, muito rápido. Ganhei dinheiro, enfim. Aí eu saí para empreender, quebrei a cara, perdi tudo que eu ganhei. O que você foi fazer? Na Lucent eu era vendas, eu era Key Account. Eu era Key Account da TIM. A TIM era uma operação em Curitiba e Minas. Maxitel e Curitiba. E a TIM comprou todas as bandas do Brasil e eu vendi toda a infraestrutura da TIM, a Enterprise Networks, que a gente chamava, né? Eu ganhava prêmio, empresa americana, né? Vai para os Estados Unidos, fui para Miami, claro. Achievers, não sei quanto e tal. Awards. Achiever Awards, isso aí. Cara, eu tinha 30 anos, era maravilhoso. Claro. Né? Aí eu fiquei lá, acho que uns 5 anos na Lucent, por aí, já nem lembro mais, mas por aí 5 anos. Saí com grana, falei, vou empreender. Vou montar um negócio, montei uma produtora de conteúdo para TV e internet. Produtora de conteúdo para TV e internet? Eu me associei a um cara chamado Fernando. Desculpa te interromper, mas era o papo da época, né? Era o papo. Quando a gente olha para a Vila Olímpia, que a gente frequentou a vida inteira, etc. A Vila Olímpia foi formada em função desse momento Exato. também, sabe? Exato. Os .com. Isso. O Fernando tinha uma produtora, eu falei, pô, eu vou fazer programa de televisão e vou fazer programa para internet. Eu tava no auge da internet, vou fazer uma produção aqui, e aí perdi tudo. Eu tinha uma visão seguinte, as TVs a cabos, que tinham recente vindo para o Brasil, vão ter que produzir conteúdo local, não dá para ser importação, só em língua inglesa, idiomas estrangeiros. Em algum momento elas... Cabo, né? Não, era estou com esse cara na cabeça, não. Era... Puta, não lembro. A primeira cabo que veio ao Brasil. Não vou lembrar. Eu vou lembrar. Cara, conteúdo 100% em língua estrangeira. Eu tive uma visão certa, só que na hora errada. Falei, eles vão ter que produzir conteúdo local. E eu vou estar pronto. O Fernando tinha um contrato com a Sport TV. Na época era a época do Guga. Então, ele tinha um contrato com a Sport TV para cobrir o Guga. Os bastidores do Guga, Roland Garros, Monte Carlo e tal. E deu tudo errado. Eu perdi toda a grana. E aí eu pedalando com o Paulo na USP. Ah, Lelo, pô, lá na Michael a gente tem... A Nike é nosso cliente. Você não quer lá na Nike? Eu falei, porra, trabalhar na Nike é legal. Vou lá, Paulo. Aí eu fiz um processo de recrutamento de seleção. Ou seja, para quem não conhece, a gente está falando da Michael Page. Isso. O Paulo, que era um alto executivo da Michael Page na época, o cara que fez o startup, junto com o Patrick e outra turma aqui no Brasil, estava te considerando, enquanto pedalava contigo, para um projeto. Isso. Para você colocar você como um cara dentro da Nike. Ele começou falando o seguinte, pedalando na USP, 5h30 da manhã, era terça e quinta pedal. Você não quer trabalhar na Nike? É nosso cliente. Pô, eu adoraria. Ah, então eu vou te colocar lá com a turma pra... Tá bom. Bate um papo com os caras lá. Bate um papo com os caras lá. 5h30 da manhã na USP. E ele acabou... O Paulo é ponta firme. Ele falou, organizou. Fiz o processo. No final, não é pra Nike. A gente tá te considerando pra cá. Que loucura. Não era pra Nike, mas é pra cá. How's your English? Você lembra disso? Can you talk a little bit? O manual de entrevista. Manual de entrevista. Anos 2000. Brincando aí, né? Que você tinha um teste em inglês na entrevista. Total. E aí eu falei, puta, eu não quero ser headhunter. Aí eu declinei da proposta. Mas eu queria casar. Sem grana, querendo casar, eu falei, eu vou fazer qualquer coisa. Sim. E aí fui. Aí eu dei uma chorada lá. O salário era R$6.000. Fez as contas do casamento. Eu preciso de 8. Aí eu falei, Paulo, você não dá. Joguei duro. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, não dá pra subir. Porque a banda máxima, eu já tô na banda máxima. Era de 4 a 6. Isso. Não era? Era. Aí eu falei, de 4 a... Ele falou, eu tô na massa. Você vai fazer o seguinte, eu vou te pagar 8, mas você vai trazer nota fiscal e nós vamos prestar conta.
até 8, você vai me dar 2 pau em nota fiscal, gasolina, o que você quiser aí. E aí eu ponho aqui com prestação de conta. Eu falei, tá fechado. É assim. Aí entrei na Michael. 8 pau. Casei. Casou, conseguiu. Consegui. Foi ótimo. E aprendi muito na Michael. Michael pegou uma puta escola. Puta escola, né? É. Impressionante. Eu A acho quantidade de coisas que você conseguia fazer em 10 minutos, é você impressionante. aprende, né? Você aprende. consegue mudar um universo em 10 minutos. Que não tem outra saída. Processo, resiliência, Prazo. foco, prazo, determinação, tudo. Gestão comercial, pipeline, captação de lead, geração de lead, como é que você faz cold call, tudo. Como é que você converte lead em job, tudo. Impressionante. Assim, Será que ainda é a mesma coisa? Não, não é mais. Não é, né? Não existe um mundo onde essa capacidade de entrega de trabalho e comprometimento seja compatível, né? Esquece. É uma loucura. Fim de semana a gente se encontrava no escritório Isso. para botar as entrevistas em dia. Appraisal em dia. Appraisal em dia. Uma loucura. Os horários. A gente chegava fim de semana e falava, não queria encontrar os amigos, tá tão cansado. Tá dormindo. Sexta-feira à noite já não dá mais para sair. Exato. Ficava até altas horas no escritório, chegava Exato. super cedo. Exato. Que loucura, hein? Mas uma formação. Não, foi animal. Tem medo do que hoje em dia? Nada. 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 Te ensina a enfrentar qualquer coisa. Nada é um problema. É. Tudo dá tempo. Tudo. Impressionante. Fora o networking que você Muito. desenvolve, né? Acho que esses são os aspectos bacanas. De ser A headhunter. Michael era o seguinte, eles pegaram o modelo do Banco Garantia, que ainda era muito vivo, né? Porque o Banco Garantia foi vendido em 98, se eu não me engano. A gente está falando em 2006, 8 anos depois, mas o Garantia ainda existia, né? O UBS ainda na cultura do mercado financeiro. Só que a gente ganhava mal. Os caras do Garantia trabalhavam 12, 15 horas por dia, de segunda a sábado. Bônus. E bônus. O cara trabalhava 10 anos nessa vida sem vida, mas tirava lá uma puta grana. A gente trabalhava essa vida e 10 anos não ia ter. Nada. Eu pensava isso. Eu falei, uma hora eu vou ter que sair daqui, porque... Não, e você movimenta pessoas que ganhavam 6, 7, às vezes 10 vezes mais do que você. Isso. Exato. E aqui, ó, de igual para igual. Exato. E você só sonhando com aquelas Exato. remunerações, você não é possível. Quando que vai cair para mim um negócio desse? Exato. Impressionante. Né? Que Mas foi muito legal. Muito. Sempre grato. Mega grato. Foi uma época muito feliz. Eu sempre soube que eu não ia ser headhunter pro resto da minha vida. Sempre tive essa visão. Eu sempre soube que ia ter uma data de validade. E foi isso. Eu sou muito grato. Eu adoro a profissão. Graças a Deus, depois que eu saí, alguns colegas me chamaram para trabalhar com eles. Mas eu sei que eu poderia voltar. Eu sei fazer. Claro. De trás para frente para trás, tudo. Mas hoje, 2 anos depois, eu não faço mais. Entendeu? O que te levou a fazer e a criar um livro? Porque assim, eu sempre tenho curiosidade. Teve aqui há pouco tempo atrás nosso grande amigo Joseph Tepperman, aliás, um beijo. Adoro. Jô, que escreveu o Anticarreira. Genial. Não, e é gênio porque nos escolheu como amigos, né? Isso já demonstra muita inteligência. Sim. Exatamente. Gênio e humilde. Exatamente. Porque às vezes tem gênio que se acha Exatamente. a última pipoquinha do E saco. quando a gente vai ficando velho, a gente fica cansado dessa turma, né? Exato. Ainda mais no mercado de headhunter, né? Como tem gênio, meu Deus, é mais gênio do mal. Gênio milionário, né? Gênio milionário. Exatamente. Não tem headhunter pobre, né? Vocês estão assistindo e vendo. Nunca vocês vão encontrar na vida de vocês algum headhunter que seja pobre, esteja passando por dificuldade ou que ache que o mercado está ruim. Tá Exato. Mas voltando à tua história. Mas se você encontrar um headhunter que anda de Porsche na rua, você me liga, porque eu nunca vi. Vai ver onde é que ele alugou. Busca o contrato de aluguel. Ó. Se bem que a Porsche agora baixou o preço, custa só R$1 milhão, mas... Verdade. Mas vamos ver o que a Jaguar também vai aprontar, né? Porque o papo da agora do momento é a Jaguar, exato, né? Rebranding, etc. Você viu o carro deles? Eu vi. Bom, enfim. Ficou ruim, né? Eu não gostei. So far not good. Não vamos comprar, né? Deixa pra lá. Melhor não comprar. Você nem o preço. Não vamos gastar dinheiro com isso. Não. Dividir em 3 cheques, imagina. Ó, com uma história de vida como a tua, que é fenomenal, e não falo isso porque eu tô seu amigo, até porque eu queria me dar a oportunidade de ouvir ela inteira, né? Que no dia a dia Você sabia desses detalhes assim? Não. Não, tá bom. Não, tudo aqui foi verdadeiro e orgânico. Olha só, que legal. É verdade. Tá bom. Verdade. E a admiração ainda é maior agora. Pô, obrigado, cara. Que isso, cara? Obrigado. Imagina. É importante a gente falar isso para as pessoas que a gente gosta. Exato. Né? Você se colocou numa situação ainda de maior desafio, né? Sim. Ou, entre aspas, desconforto, que é unir toda essa tua trajetória, essa tua experiência no esporte, esses milhares de executivos que você entrevistou dos mais diversos setores, e culminar em ser um cara hoje que é palestrante. Sim. E autor de livro. Sim. Isso é de uma importância gigantesca. Eu estava conversando contigo antes de gravar.
Eu não acho que a gente subestime, não. Pelo contrário, a gente acha admirável. E é admirável mesmo, em qualquer país do mundo, em qualquer lugar do mundo, você botar um livro em pé. Você Sim. eternizar no print, na impressão, Sim. algo que é do teu conhecimento e histórias que você compartilha com pessoas importantes, que é o caso Sim. do teu livro aqui. Conta um pouco do que foi esse processo, de onde veio essa ideia e o quão enriquecedor isso é para você. Sim. Porque eu, já falei aqui diversas vezes, tenho muita vontade de escrever um livro, Você vai fazer. mas não consigo. Você me ajuda. Você vai ser a minha musa, Tá o meu, como é que chama? A minha atleta olímpica, que Tá eu vou ter bom, que correr tá bom. atrás. Mas eu não consegui ainda. Me conta. Ó, Quanto eu mostro aqui para a turma. O muito Pô, acima obrigado. da média. Que isso? eu sempre, não sei porquê, eu gosto de ler. Eu gosto de ler biografia Eu amo também. também. Do esporte, então, me chama. Eu gosto de ler, mas principalmente biografia. Né? Faz tempo que eu não leio biografia, mas... eu li da Tina Turner agora no começo do ano, mas... boa, viu? Puta, boa. Resgatei agora vendo o Senna, né? E você Ela viu? tem uma passagem importante no Senna, que eu não esqueço Simple até hoje, as em Paris. Best. Exatamente. Austrália. Melbourne. Foi Austrália? Foi Melbourne. Não foi Paris? Ele tinha acabado de ganhar o GP de Melbourne, e aí ele foi ver o show e ela chamou ele no palco e falou, Simply the best, que você acabou de ganhar. Eu confundi Paris, porque em Paris ele acho que ele fez o primeiro chute no jogo do Paris Saint-Germain. Foi? Não sei acho porque que eu foi confundo isso essas mesmo. cenas. Mas enfim, verdade. Vi a série dele, já tinha visto o documentário. Eu acho a série muito legal, mas é muito hollywoodiana. Tem um documentário dele no Netflix. Documentário. Que é mais legal. São 2 horas, sei lá. Boa. A série é mais longa. Vou ver, não vi. Esse é mais real. Tá? Apesar da série ser bem real, o documentário eu acho mais interessante. Mas enfim, sempre tive no subconsciente, talvez. Pô, isso aqui escrever um livro, plantar uma árvore e fazer filho, né? Meio que de brincadeira, mas tava lá. E eu gosto de ler. Depois da carreira de headhunter, que você tem o privilégio de estar numa sala de reunião com pessoas que você entrevista, que você tem o privilégio de perguntar para pessoas que são melhores do que você. Que depois disso na profissão vai... No começo você tem pessoas muito melhores, depois você vai aprendendo, o funil fica pior. Mas depois de 16 anos que eu fui headhunter, você já vira 90% de entrevista chata, 10% de entrevista boa. No começo da carreira, 90% são ótimas e 10% são ruins. O teu nível de exigência vai ficando subindo, alto. né? E talvez no final da minha carreira de headhunter já era 99% de entrevista chata, 1%, mas aí era 1%. Você fala, como é que esse cara como é que essa mulher fez? Era uma loucura, né? Quando você pega alguém bom. Então comecei a ter um pouco mais de consciência de falar, eu tenho uma experiência de vida interessante, eu tenho uma vivência como headhunter de ter tido contato com pessoas que são muito melhores do que eu. Vou escrever um livro, plantar uma árvore, fazer filho, já tenho filho, já plantei árvore, falta escrever o livro. Começa a pandemia. No escritório a gente decidiu não demitir ninguém, não reduzir salário de ninguém. A gente tinha uma inércia de faturamentos ainda. A gente tinha caixa. Eu me mudei para Campos, que a gente tem uma casa lá em Campos. E trabalhava entregando job, mas não tinha prospecção comercial, não tinha nada. Claro, ninguém queria falar uma rotina reduzida. Eu trabalhava, sei lá, de manhã, não lembro, mas eu trabalhava, mas sobrava espaço. Lifelong Learning, vou fazer uma pós. Aonde? Achei a PUC do Rio Grande do Sul, Psicologia Positiva. Comecei a fazer a pós à tarde. E aí acabava uma aula que eu gostava muito, escrevia. Aí assistia outra aula que eu gostava, escrevia. E eu, como headhunter, eu entrava numa sala de reunião e sempre me perguntava, assim, antes, a experiência como atleta. Quando você está numa Vila Olímpica, existe um circuito de esqui, que você vai, se você frequenta essas pessoas, você vai rodando os países. Como o do tênis, por exemplo. Como no tênis, tá? Como na natação, enfim. Então não é que você fica amigo, mas você cruza. E quando eu era melhor do Brasil, mas quando eu ia pra Áustria, pra Suíça, eu era um Zé Ninguém. Os caras nem olhavam pra mim, mas eu tava lá, almoçando com eles, tava lá. E eu sempre me perguntava, como é que eu faço pra chegar o mais próximo desse cara aqui que tá tão na minha frente? O que esse cara faz? Eu lembro que uma vez eu subi com um italiano chamado Alberto Tomba. O Alberto Tomba era o Ayrton Senna da Itália. E eu fiquei amigo do Tom. E treinava com ele no Mundial de Sestriere, na Itália, do lado da casa dele. Ele é de Torino. Eu consegui treinar com ele no Mundial da Itália, na casa dele. Uau, que privilégio. Subi na academia uma vez com ele. O cara era um monstro, de grande, forte.
Você imagina, você tá do lado do Senna. E aí a gente tá na cadeirinha assim, de repente, você tá na fila da cadeirinha, né? A gente, obviamente, furava a fila, porque tava no Mundial. Furava não, a gente tinha permissão de... E entramos lá pra pegar a cadeirinha, veio uma menina e pum, só entre eu e ele. Obviamente que ela não queria olhar, ela nem sabe que eu tava sentado do lado ali, né? E eles começam a trocar uma ideia, italiana, o cara me abre o bolso do casaco, tira uma foto dele, já autografada. Olha só. Já autografada. Era o Elvis Presley. O cara era parecido até com o cabelão, assim. Gênio. Não, o cara gênio. Dá pra menina, a menina já, Cena italiano, machista. Cena de filme. E eu ali, 21 anos. Olha lá o nível do cara. O cara também faz merda. Olha o preparo, claro. Entendeu? Olha, eu falei, pô, o cara também se diverte. Só que não é só porrada. Saímos da cadeirinha, a menina foi atrás dele. E aí ele tava com uma jaqueta assim, pra proteger do frio, e a gente usava uma roupa aerodinâmica, bem colada no corpo, bem fina. O cara tira o casaco, puxa a menina e dá um beijo nela, assim. E eu... Caraca! O cara tem um método. O cara deu um beijo, empurrou a menina e foi treinar. Eu falei, caramba. Os bons também fazem isso. Olha só. Então o livro, o que é o livro? É o meu estoque de que pessoas acima da média fazem. Como atleta, como headhunter. Começou a pandemia, eu tive tempo, comecei a fazer uma pós, eu tinha que escrever o TCC da pós, cada capítulo que eu gostava eu escrevia. A pós demorou 1 ano, foi o ano da pandemia. Eu tava com o TCC pronto, tava com o livro pronto. Foi isso. Que loucura. Aí eu contratei uma pessoa, a Dani, para me ajudar a estruturar. Claro. Ela reviu o meu texto. Porque é uma ciência você colocar um livro. Não dá para fazer sozinho. Não é simplesmente escrever. Não dá para fazer sozinho. Tá? É um projeto que envolve gente. Isso, não dá para fazer sozinho. Tá? Para quem quer escrever livro, tem várias. Hoje o que mais tem são 2 coisas. AI, escrevendo livro, só que as editoras pegam quando é AI, porque falta sentimento, falta alma. É bizarro, mas pega, tá? Os caras que leem livro todo dia, o cara sabe o que tem, né, quando tem coração e quando não tem. E contratar ghostwriter e fala, eu preciso contratar um livro, eu quero escrever um livro sobre a Live Mix. O produto é do caralho, né? Ela vai escrever o livro e te manda pronto e você aprova. O que mais tem hoje é isso. Que loucura. Não saber. Eu não... Cara, minha vida é real. Sal, você sabe, a minha vida é... Bom, vocês estão conhecendo até porque claramente era um projeto pessoal. Exato. Conectado contigo. Exato. E aí eu fiz. Então eu tive a sorte de ter a pandemia. Quando acabou, né? Acabou, não demorou 2 anos para acabar, mas quando ela começou a reduzir, a gente voltou pro escritório, eu cheguei pro meu sócio e falei, eu não aguento mais a gente matar um leão por dia aqui. Porque você tem um custo fixo e o job é uma profissão que não tem receita recorrente. Não é receita garantia. Sim. Você não tem garantia de receita. Você tem a garantia da despesa, mas não da receita. Eu cheguei pro meu sócio e falei, não aguento mais a gente matar um leão por dia, eu vou inverter a ordem. Eu sou bom comercialmente. O que eu mais sei fazer é vender. E eu gosto de quebrar pedra. Eu sou um hunter, não sou farmer. Mas eu não aguentava mais ter que quebrar pedra competindo num mar vermelho de concorrentes baixando o preço. E a gente perdendo por preço e a gente era melhor na entrega. E ser prestador de serviço no Brasil Exato. não é para qualquer um. Exato. A própria etiqueta comercial não é nunca favorável para fornecedor. Exato. Eu cheguei para o sócio e falei, eu vou inverter a ordem. Eu vou escrever um livro que vai me dar reputação suficiente para os clientes me ligarem e falarem, eu vou trabalhar com ele porque ele vai resolver o meu problema. Então foi um pouco isso. O livro não fala... O livro narra a pessoa, né, não sou um dos personagens aí, eu faço parte do livro, mas não sou um dos personagens, são pessoas que são muito acima da média, o que essas pessoas fizeram, porque não existe um único caminho. Isso é muito importante. Não tem uma receita de bolo para a gente ter sucesso. Sucesso não tem nada a ver com questão financeira. Você tem pessoas aí que moram em favela e que tem muito sucesso, Sim. E você tem bilionários, como o próprio Guilherme Benchimol e outros bilionários que estão aí. Mas você tem esses 2 universos. O atleta que mora na comunidade tem muito sucesso e o bilionário... Isso que eu adorei do teu livro, porque ele é plural. Isso. Você tem uma capacidade de inspiração e eu acho que ele traz um aprendizado gigantesco. Porque assim, a gente vive nessa era de rede social, que é que a gente estava comentando aqui no início, né? Em que a gente passa, tanto para os empreendedores que sentam aqui, como para os executivos, às vezes uma imagem equivocada, porque o propósito do pod aqui é trazer inspiração para pessoas que nos assistem e falar assim, existem inúmeros caminhos para se chegar Sim. lá
E esse chegar lá é um particular de cada um. Exato. Né? Não tem o que a sociedade te impõe, o que a rede social te impõe, o que o teu coleguinha do lado está te impondo. Eu acho isso aqui educacional. Eu adorei teu livro por causa disso. Né? É muito isso. É muito real e que não tem um caminho. Exato. Inclusive, unindo esses dois mundos, tanto o teu depoimento do esporte quanto do ponto de vista do recrutamento e do convívio com os executivos, eu sempre tenho uma curiosidade, porque eu venho do ambiente de esporte, não no nível que você competiu, mas minha vida inteira foi jogar basquete. Por causa do meu pai, da minha família e tudo mais, etc. e tal. E no esporte, a gente tem uma coisa que é infalível, que é o que estava no teu depoimento aqui, que é o mérito. O mérito. O esforço, o mérito, a dedicação, a entrega, o profissionalismo e tudo mais. Sim. Que não ficam só restritos a você, ao teu time, a com quem você convive, etc. e tal. E eu me assustava muito, principalmente quando eu lidava com clientes, quando eu estava no ambiente do recrutamento, para tentar entender dentro da nossa sociedade o que acontece, porque na academia e nos estudos é mérito. Fica ali na frente da sala de aula, etc. e tal, quem se dedica mais, estuda mais, entrega mais. Então, academicamente, a gente aceita, pelo menos no mundo ocidental é assim, que tem lá os primeiros da classe e as pessoas que estão lá atrás, justamente aquilo é feito para quem está atrás e fala assim, putz, eu preciso estudar mais, preciso puxar mais a corda. Né? Não estou me dedicando tanto quanto eu deveria. Tem gente melhor que eu. Deixa eu ver o que esses caras fazem. No esporte, a mesma coisa. Quem é bom, joga. Quem tem que melhorar, senta no banco. Até entra. Mas está claro e ninguém reclama disso. Todo mundo entende. Você, claro, quer se esforçar para estar ali no time, etc. e tal. Assim como você fez com o negócio do índice. Quero estar com esses caras. Por que quando a gente entra no ambiente corporativo, muitas vezes a gente olha, e você que falou com muita gente aqui no Muito Acima da Média, a gente percebe que nem sempre é assim. Vou te dar um exemplo. Fulana está há 3 anos na empresa, é sponsor da cultura, é high performer, é conectada com o time, entende o que a gente quer, entrega o melhor possível para o cliente interno e também para o cliente lá na rua. E por que fulano, a gente acaba promovendo o fulano, que está há 20 anos na empresa, pô, já está tanto tempo aqui, é um cara que convive com a gente, boa praça, etc. Então por que a gente tem esse equívoco? Ou não transporta tudo aquilo que a gente aceita no esporte e na academia para o ambiente corporativo? Isso sempre me trouxe uma certa estranheza. É muito boa essa pergunta. Você usou uma palavra que talvez não seja nem mais desculpa, né, te gerar algum valor aqui. Eu não acho que é um equívoco. Eu acho que é o jogo. Eu acho que é o jogo. Eu acho que as pessoas têm medo de contratar pessoas melhores do que ela. Então, o que eu preciso ter embaixo da minha estrutura quando eu estou gerenciando uma equipe? Pessoas que eu confio. É verdade. A gente precisa ter pessoas que a gente confia. Mas às vezes a pessoa que você confia não é tão boa. Você promove ela pela confiança e não pelo que ela... Então tem essas costuradas políticas. Tem as coisas que você acredita e não acredita. Você sabe, você está nessa vida há muitos anos. Teve uma onda aí há uns 5 anos atrás, ESG e diversidade. Só se falava em recrutamento de diversidade e ESG. Eu fui conselheiro de uma empresa diversa, uma empresa de recrutamento e seleção para pessoas em situação de vulnerabilidade e em privação de liberdade, presidiários e presidiárias. Caramba. E toda vez que os clientes vinham, mas o que você tem de diversidade? O que você tem de ESG? Olha, eu tenho. Quer ouvir? Quero, preciso contratar. Então tá bom. Chamava o fundador da empresa, punha na reunião, falava, aqui tem a diversidade de verdade, aqui é o Brasil real, tem preto, tem branco, tem japonês, tem gay, tem lésbica, tem tudo que você quiser. Vamos? Não, ó, veja. E puxo o freio, entendeu? Por quê? É a diversidade, é o ESG para inglês ver. Porque como tem demanda, agora como o teu público pede, você precisa estar atendendo o seu público. Mas não está na tua essência, não está na cultura da tua empresa você ter a diversidade verdadeira. Não está na tua essência ter o ESG verdadeiro. Assim, de quem eu conheci, dos meus clientes, quem tinha de fato a diversidade. E eu trabalhei com muitos clientes, como vocês. Era a Natura e o Nubank. Esses tinham na essência a diversidade. Entendeu? Na cultura. Parte da essência cultural deles era a diversidade e o ESG. O resto era tudo para atender a demanda dos clientes, a necessidade de se posicionar como moderno, como atual, como preocupado com a tese. Blá, 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 blá. Então eu vou tentar responder a tua pergunta. Como é que você vai ter os melhores se você não acredita naquilo que é de fato, entendeu? A diversidade ela é melhor para o negócio.
Por que a diversidade é melhor para o negócio? Porque quando você tem cabeças que foram educadas de maneiras diferentes, elas trazem soluções diferentes para o mesmo problema. É só por isso. Quem sacou isso foi o Silicon Valley lá 20 anos atrás, que tem que pôr aqui um caldeirão de gente diferente para a gente disruptar, que é a palavrinha da moda. Percorreram estradas completamente diferentes. Olha que contribuição você Entendeu? pode ter. É só por isso. Não é só, it's all about business. Não quero nem falar a palavra em inglês aqui, mas é pragmatismo. Só que esse é o verdadeiro. Esse é o que crê na diversidade como valor do seu negócio. Então, tentando responder, eu acho que o jogo político, né, a dança das cadeiras, é muito interesse, é muita grana envolvida. Tentando te responder, não sei se eu estou certo também. Sim, não. Eu gostei porque você foi bastante pragmático. Agora, para finalizar, Tá bom. Você falou de biografias. Quantas biografias que mais te impactaram? Fora, obviamente, o nosso Muito Acima da Média, que é um livro que fala muito disso e traz algumas biografias aqui dentro, né? Conta pra gente, dar dica aqui pra turma que assiste a gente. Putz, tem tantas. Eu gosto muito da do Einstein. Do Einstein. Que foi o maior cientista do século XX. Ele mudou tudo. Agora eu li um livro de física quântica chamado Enigma Quântico. Vale a pena ler. Não sei Enigma se já leu. Quântico. Maravilhoso. Não. Então lê primeiro a biografia do Einstein, que é grande. Tem umas 900 páginas. E o Enigma Quântico deve ter umas 350. Maravilhoso. A do Jobs, do Steve Jobs, que é do mesmo escritor que escreveu a do Einstein. E o Einstein não convivia com a turma da física quântica, né? Ele foi o primeiro a falar que ela existia, né? Dos átomos, enfim. E ele que era negou. Aquele conflito dele com Oppenheimer, né? Exato. Antes do Oppenheimer até, ele realmente tinha dificuldade de provar a física quântica. Todo ele mundo chamava mágica, né? Ele chamava de mágica. Ele chamava de algo fantasmagórico. Algo fantasmagórico. E ele não acreditava. Então ele se ferrou por causa disso. Os últimos 20 anos do Einstein, ele foi questionado, inclusive na bomba. O pai da bomba atômica é ele. Sim. Mas ele foi pouco envolvido, até porque ele tinha questões políticas, mas porque ele também tá meio carta fora do baralho, porque ele não se renovou na questão da física quântica. Eu acho a do Steve Jobs muito boa. Eu acho a do Guga Kirten maravilhosa. Sim, maravilhoso. Você leu? Li. A do Agassi também é boa, mas eu acho a do Guga melhor. Eu acho a do Guga melhor, porque é mais brasileiro. Sim. O Brasil é foda, que é difícil, que a do Agassi é surpreendente, né? Muito. Como ele foi transparente com aquilo tudo. Tudo. Não vamos estragar aqui. O pai dele obrigou ele a jogar tênis. Sim. Aí você tem que ler pra ver o rap, porque é animal. Exato. A da Tina Turner é boa, eu li agora. Essa eu quero ler. É boa. Essa se ferra muito. Muito. E como ela dá a volta por cima através da meditação. Meditação? Nunca imaginar. Uma pessoa elétrica como ela, lembra no palco? Muito. Meu Deus do céu. A meditação ajudou muito ela. A respiração, a meditação. A do Rickson Gracie eu acho maravilhosa. Respire, chama. Respire. Maravilhosa. Tem muitas, né? Não, já dá pra montar uma biblioteca. Monta. Lelão, só posso te agradecer. Pô, obrigado você. Que bom te receber aqui. Vou marcar o almocinho. Papo genial. Vamos sim, quando tá registrado Semana em vídeo, vem, você vai ter que que almoçar. Tá bom. Fechado. Obrigado por tudo. Imagina. E comprem. Muito acima da média. O livro legal para ler nesse começo de 2025. Tenho certeza que vai ajudar vocês a tomarem melhores decisões e entenderem que a vida é feita de diversos percursos. Pessoal, obrigado de novo pela audiência de vocês. Vocês nos acompanham sempre no Spotify e no YouTube, episódios completos, e os cortes no Instagram, no TikTok e no LinkedIn. Obrigado ao pessoal novamente da Life Mix e do Venturos. Um abraço e até o próximo episódio, agora da terceira temporada do Café com Sal. Até lá.